Olá, muito bom dia. Hoje eu recebo aqui no Resenha o deputado federal licenciado e secretário das Cidades do Maranhão, Rubens Pereira Júnior. E aqui comigo, como sempre, o radialista Robson Júnior. Hoje eu vou fazer diferente, Robson. Passar a primeira pergunta para você. Rubens, bem-vindo aqui ao Resenha, mais uma vez. Eu vou começar por uma pergunta que me fazem por aí também. O que um deputado federal que poderia muito bem chegar à liderança lá em Brasília, o que o tira de lá e traz para São Luís? Qual é a tua motivação? Qual é esse momento? Porque isso envolve família, porque, poxa, estar em Brasília, estar próximo aqui, são coisas, não é? Agradam muito as pessoas estarem na sua própria cidade. Mas qual é o seu sentimento dessa de ter sido eleito de uma forma tão boa e vir para São Luís imediatamente? A primeira coisa foi uma alegria imensa quando o governador Flávio Dino nos convidou para integrar o seu governo. Afinal de contas, é um governo que havia acabado de ser reeleito no primeiro turno, apesar de uma onda de muitos governadores que perderam a eleição Brasil afora. Portanto, é um governo aprovado pelo povo, com um grande time, que vem fazendo um grande governo e para integrar esta seleção. Eu imagino isso, o secretariado do governo Flávio Dino é participar de uma seleção. Então foi um convite que muito me honrou. Além disso, tem uma questão. Eu já tive 2 mandatos como deputado estadual, estou no segundo mandato como deputado federal. Modéstia à parte, eu dei conta das minhas funções no Legislativo. Só que nós não podemos ficar maduro na árvore do Legislativo apenas. Tem que também amadurecer na árvore do Executivo. Eu tinha que passar por esse aprendizado. Eu aprendi mais em 10 meses de secretaria do que em toda a minha atividade acadêmica, do que eu aprendi nos livros. O dia a dia da prática é algo que enriquece. Então, para o meu próprio processo de formação política, eu tinha que ter essa experiência no Executivo, sendo secretário de Estado, para tentar, inclusive, voos maiores na minha trajetória política. Por fim, tu sinalizaste bem, essa questão de estar mais próximo. O mandato de federal, inevitavelmente, distancia. Até porque a gente tem que morar ou trabalhar boa parte dos dias em Brasília, depois percorrer todo o estado do Maranhão. Então minha família adorou voltar a morar em São Luís, frequentando mais perto dos amigos, mais perto dos outros familiares, vivendo o dia a dia da cidade. Aqui como secretário eu discuto a pauta municipal e a pauta estadual. Em Brasília eu estava discutindo basicamente a pauta nacional. Então foi esse somatório de fatores que me motivou a aceitar o convite do governador Flávio Dino. Rubens, pegando o gancho aí do Robson, né? Alguns falam que você veio para ocupar a secretaria a partir de um projeto político, ou seja, o Rubens vai ser secretário para viabilizar a candidatura dele. A gente vai deixar de falar político um pouquinho mais na frente, mas poder para responder, já antecipar um pouquinho para a gente, se tem fundamento isso. Não foi por isso, foi ao contrário. Depois de eu ser secretário é que começaram a lembrar do meu nome para ser pré-candidato a prefeito de São Luís. Não foi uma coisa em função da outra. O governador Flávio Dino nunca montaria a sua equipe pensando em um projeto eleitoral. Ele não fez isso pensando nele próprio, na sua própria reeleição. Então, de fato, foi para poder compor toda uma base para a gente poder exercer esse cargo de secretário das cidades, para a gente poder ser testado também no Executivo. Então, uma coisa não está diretamente relacionada à outra. Mas a minha presença aqui, atendendo bem a imprensa, atendendo bem os partidos políticos, os políticos, a sociedade civil, as entidades, com a minha forma de ser secretário, que aprendi com o governador Flávio Dino, de visitar a obra de final de semana, não ficar o tempo todo numa sala com ar-condicionado, mas sim perto da comunidade, dialogando, aprendendo. Isso tudo é que fez com que depois, no decorrer do processo, eu virasse pré-candidato. Você disse que aprende muito com essa coisa do Executivo. O que, digamos assim, qual é o primeiro desafio? O que te chama mais atenção nesse contato mais próximo com esse eleitor aqui em São Luís do Maranhão, o dia a dia? No parlamento nós parlamos muito, vem de parlare, do italiano de falar. E o legislativo debate muito, discute muito, fala muito. Mas no executivo não, no executivo você tem que fazer, você tem que executar, você tem que resolver aquele problema. E esse é, sem dúvida nenhuma, o maior desafio que nós enfrentamos. Então nós temos que ter um volume de pauta gigantesco. Eu tenho todos os dias 50, 60, 100 tarefas para tomar de conta todo dia. Uma equipe bem maior do que um gabinete parlamentar, que são 10, 15, 20 assessores. Na secretaria nós temos 100 pessoas trabalhando. Você distribuir bem as tarefas, você desburocratizar a máquina para você fazer mais com menos. É o grande desafio do momento, porque nós estamos vivendo um momento de crise econômica, de crise fiscal, de crise orçamentária, e as demandas da população não param. Então, esse é o maior desafio, fazer mais com menos, colocando toda a secretaria para seguir o teu perfil.
mas isso a gente vem fazendo à frente da Secretaria das Cidades. Rubens, na CECID eu acho um projeto muito importante, é o nosso centro, né? E dentro do nosso centro eu destaco a Adote um Casarão. Eu queria saber o seguinte, como é que está o andamento desse projeto, não é? Já essa parceria com a iniciativa privada, no sentido de usar esses casarões, já tem os primeiros interessados, empresários. Queria que você anunciasse para a gente aqui, para o nosso público. Já está na fase final do projeto. Nós pegamos 11 imóveis do Estado que estão fechados, subocupados ou ocupados irregularmente e nós destinamos em parceria para a iniciativa privada, para ali ser explorado atividades econômicas. E a curiosidade é um governador comunista procurando a iniciativa privada para garantir o desenvolvimento regional. Então, onde antes tinha um prédio fechado, agora haverá uma empresa. O resultado será divulgado nesta semana e eu posso dar um spoiler do tipo de proposta que sairá vitorioso a ser anunciado na próxima semana. Nós teremos vários restaurantes se instalando no Centro Histórico de São Luís, nós temos várias empresas de tecnologia, nós temos entidades sociais que têm trabalho relativo à área social, quer seja de esporte, de cultura, que foram beneficiados. Tem vários escritórios de uma ou outra atividade específica. O certo é que, onde antes havia um vazio urbano, agora haverá um novo negócio, gerando renda, emprego e mais movimentação no centro. O grande diferencial do programa Nosso Centro é que nós não pensamos apenas em restaurar os prédios, nós estamos pensando no uso do centro histórico. Por isso que é importante levar em consideração a habitação, a parte da cultura, mas também a parte comercial com novas empresas se instalando no centro histórico. Como é que essa parceria se dará para o uso dessas empresas? Nós fizemos uma espécie de concurso de proposta para ver quem apresentava as melhores propostas. As melhores propostas são justamente a que usa melhor o prédio e a que gera mais emprego, sobre um custo menor. Nós faremos a cessão gratuita do imóvel por até 30 anos. Não adianta o Estado cobrar R$1.000, R$2.000, R$3.000 de aluguel, que não resolve o problema do Estado e onera excessivamente o empresário. Então essa cessão será gratuita por até 30 anos. Condições no mercado de São Luís como essa, só o programa Adote Casarão tem. Prédio de graça, por até 30 anos, no coração de São Luís, só nós é que temos a oferecer. Robson. Essa semana o governo lança aí um aplicativo, eu mesmo já fiz download para saber como funciona, que fala de preço legal, que faz uma pesquisa no Maranhão inteiro. Eu fui lá para testar como é que funciona, já testei o meu. O mundo hoje, as grandes transformações no mundo passam pelas startups. O Vale do Silício é esse Eldorado de ideias. Como é que a tecnologia, como é que você imagina para São Luís? Será que a gente não merece também um cantinho? Já existe uma experiência no centro histórico, mas precisamos. Como é que você enxerga esse futuro? Tu falaste bem. Sem dúvida alguma, se nós não encararmos a questão da inovação como uma pauta na ordem do dia, nós seremos atropelados pelo futuro. É inevitável. E nós temos casos bem-sucedidos Brasil afora, como é o caso do Porto Digital em Recife. E eu não tenho problema nenhum em trazer as ideias que deram certo. E o governador determinou que hoje nós temos um Casarão Tec Renato Arce, lá na Rua da Estrela, que o que hoje é um casarão se transforma num polo tecnológico no centro histórico. E aí é o curioso, na parte antiga da cidade, nós vamos desenvolver empresas voltadas de tecnologia, que é o que garante o futuro de São Luís. Então, uma dessas propostas, um desses prédios, é o prédio do IMESC, lá na Rua da Estrela, do lado da Faculdade de Arquitetura. O prédio está fechado, acho que há mais de 10 anos, prometido ao IMESC, um órgão público. Só que o IMESC nunca teve condições de reformar o prédio. O prédio está se acabando. Corre o risco da bandidagem tomar de conta desse prédio. O que nós fizemos? Destinamos esse prédio para o Adote um Casarão, específico para empresas voltadas na área de tecnologia. Então, onde hoje está um prédio fechado, vazio, correndo o risco de acabar o nosso patrimônio histórico e artístico, correndo risco na questão da segurança, amanhã será uma empresa de tecnologia, onde ela terá novos funcionários, nós teremos vários casos, ela está pensando em instalar o call center dela lá, então seriam mais 90 pessoas trabalhando diariamente no centro. Essa empresa da proposta vencedora já assumiu um compromisso de que vai fazer parceria com a UEMA para levar o jovem da UEMA que precisa de um estágio para atuar no centro histórico. E eu estou te dando o exemplo de um prédio a mais. O governador determinou que nós tenhamos um polo tecnológico. Então hoje é um prédio, amanhã serão 2 com a Adote Casarão, mas certamente nós teremos várias empresas de tecnologia instaladas no centro histórico de São Luís. Rubens, política de moradia. Ainda é um déficit muito grande, especialmente em São Luís, claro, e a sua parte é responsável também por esse setor, né, por esse incentivo, fomento em relação à moradia, claro, em parceria com o governo federal.
Queria que você explicasse aqui para a gente quais são as ações que estão sendo tomadas pela CECID, no sentido aí de proporcionar, né, digamos assim, a casa própria, juntamente com os programas do governo federal e aqui do estado. Olha, na parte de habitação nós dividimos em 4 eixos na Secretaria das Cidades. O primeiro é o da regularização fundiária, é garantir a titulação dos terrenos. As pessoas moram na sua casa há 5, 10, 20 anos e não tem a documentação. Então um programa nosso é dar esse título de propriedade para essas famílias, de baixa renda. A gente já entregou mais de 7 mil títulos pela Secretaria das Cidades, mais de 1.000 ano passado, por exemplo, na Cidade Olímpica, e muito mais serão entregues esse ano. O segundo eixo é de melhoria habitacional, porque construção de casa é caro, John. Então a gente tem um programa de melhoria habitacional, é o Cheque Minha Casa. Nele o governo doa R$5.000 em material de construção para famílias de baixa renda fazerem sua reforma. Quem tem dinheiro acha R$5.000 pouco, mas para quem não tem sabe a transformação que é isso na casa de uma pessoa. A gente pede para dar prioridade para instalações sanitárias, banheiros, que é justamente porque aí já cola com saúde, já cola com saneamento, já melhora o IDH da cidade. E a gente pede também para casar com acessibilidade, porque nós damos prioridade para deficiente. Eu visito regularmente a casa dos beneficiados, João. É cada história de vida incrível. É um carroceiro que ficou cego, não tem como trabalhar e a casa estava caindo. É uma senhora que ela mesma vai lá e mexe a massa, porque não tem como contratar um pedreiro. É o Vicente, que é cantor, estrelou o musical João do Vale, foi beneficiado com cheque, morador lá do Lira. E assim, são inúmeras famílias que são beneficiadas com o programa do Cheque Minha Casa. Terceiro eixo é habitação rural. Nós estamos construindo casas na cidade do mais IDH. Nas cidades mais pobres do Maranhão, lá tem um programa da Secretaria das Cidades, do governo Flávio Dino, para a construção de casas. E o quarto e último ponto é a habitação urbana, em São Luís. Essa temos que registrar. Teve um avanço maior no período do governo do presidente Lula. Com o presidente Bolsonaro, houve uma queda drástica dessa política pública e de muitas outras. Mas mesmo assim, nós temos programas iniciados ou com o Lula ou com a Dilma, que serão concluídos agora, no próximo mês, entre fevereiro e março. Então nós vamos entregar aproximadamente 1.700 apartamentos. Temos para destacar o residencial José Chagas, ali atrás do BAS, do lado da Ilhinha, que são vários apartamentos, e também o Jomar Moraes, lá no sítio Piranhenga. Só o Jomar Moraes são mais de 1.100 apartamentos. Boa parte desses beneficiados, João, estavam nas palafitas aqui à margem do Rio Anil. Então a gente tira, ou embaixo da Ponte de São Francisco, a gente tira os palafitados, a gente derruba as palafitas, coloca em aluguel social e amanhã a gente destina eles para um apartamento digno no padrão do Minha Casa Minha Vida. Bom, Robson, licença. A gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E a pauta, claro, será política. É só um instante. Fique ligado aí no Resenha, já nós voltamos. Estamos de volta com o programa Resenha. Nosso convidado é o secretário Rubens Júnior e pré-candidato a prefeito de São Luís. E nessa pauta, Rubens, eu queria te perguntar. PCdoB, 2 pré-candidatos, você e o Duarte Júnior. Mas dizem que o PCdoB tem uma grande preferência. A cúpula do partido, o grupo do governador Flávio Dino, o secretariado pelo seu nome. Já está praticamente definido que você é o candidato do PCdoB à prefeito de São Luís? Aí eu me remeto a uma passagem da Bíblia, John, que diz assim, tu que o dizes. Na verdade, no PCdoB não haverá disputa, haverá uma construção. É o nosso perfil do nosso partido. A gente dialoga sempre que necessário para poder ter uma construção que fortaleça o nosso partido. O PCdoB, sem dúvida alguma, terá um protagonismo exagerado nessa eleição municipal. Afinal de contas, nós já somos hoje o maior partido do estado do Maranhão. Ainda não somos o maior partido de São Luís, o PDT em São Luís é maior do que a gente. Mas nós sairemos com a maior bancada de vereadores nessa eleição, que se avizinha, pelo time que nós temos lá, pelo time que está formado, tanto time com muitos puxadores de voto, quanto muitos bons candidatos. E isso permite que nós tenhamos, então, esse desejo de também liderar a disputa em São Luís pela sucessão do prefeito Edivaldo. O prefeito Edivaldo, cada vez mais se recuperando na sua gestão, é nítida como a cidade vive por um outro momento, muito fruto da superação da crise financeira. O Edivaldo tem como marca a honestidade, a integridade, a responsabilidade. A gente olha, Brasil afora, várias denúncias de governo que atrasaram salário, que atrasaram fornecedores. Em São Luís há uma certa regularidade fruto dessa dedicação do Edivaldo. O que o permite, inclusive, que ele esteja no jogo de 2022. Afinal de contas, um prefeito que provavelmente elegerá seu sucessor, que sai com bons índices de aprovação, ele será um play importante em 2022. Em relação a pesquisas. Como o senhor entende, por exemplo, o senhor, que ainda é muito desconhecido aqui em São Luís, ainda não conseguiu um percentual, chega a 1%,
e o Duarte, que é o pré-candidato mais forte do PCdoB e até do grupo do governador Flávio Dino no momento. Claro, esse é um retrato do momento. Como não escolher o Duarte e escolher o seu nome no PCdoB? Pesquisa na eleição de prefeito de São Luís não serve para muita coisa. E quem diz isso é o histórico das últimas eleições. Se nós pegarmos a eleição de 2008, o Flávio Dino, candidato a prefeito, começou a campanha com 2%. E todo mundo dizia que o Castelo venceria fácil, quando na verdade teve um segundo turno entre Flávio Dino e Castelo. Em 2012, quem liderava as pesquisas era o ex-prefeito Tadeu Palácio. O prefeito Edivaldo estava lá embaixo. Ninguém acreditava que ele seria o nosso candidato. Ele foi o candidato e venceu a eleição. Em 2016, quem liderava as pesquisas era hoje o senador Elisiane Gama. Disparada. Todo mundo dizia, o prefeito Edivaldo não tem chance na eleição. O que aconteceu? O Edivaldo se reelegeu. A Elisiane nem para o segundo turno foi. O Braide tinha 2%, ainda foi para o segundo turno. Então, até a última eleição, pesquisa não serviu muito. E eu sou de um grupo político, eu não tenho medo de pesquisa. Se nós tivéssemos medo de pesquisa, o Flávio Dino não teria derrotado o Grupo Sarney. Porque em toda pesquisa, o Grupo Sarney saía na frente. Se nós tivéssemos medo de pesquisa, o Everton e a Elisiane não seriam hoje senadores do Maranhão. Então, a gente está muito mais preocupado com pesquisa qualitativa e com poder de agregação. Para na hora que tiver, que disser assim, começou o jogo, começou a campanha, aí sim, um grande time é que permite que tenhamos uma campanha vitoriosa. Robson. Em se tratando de pré-candidato ou candidato, naquilo que já está sendo trabalhado, naquilo que você tem vivido nessa experiência desses meses à frente, vendo a periferia, acompanhando. Eu sei das visitas lá na Cidade Operária, por exemplo, que é aquela coisa que dizer, ali tem o quê? 130, 140 mil pessoas com bairros do entorno. Qual é o que você tem enxergado nesse momento como sendo, digamos, um principal desafio, o primeiro desafio para São Luís do Maranhão? Olha, a gente está percebendo nessa pré-campanha muitos candidatos procurando lacração, procurando curtidas e likes na rede social. Eu não vou por esse caminho. Meu objetivo é debater a cidade, propostas. Pré-campanha nós não devemos discutir apenas nome dos candidatos ou partidos políticos. Nós temos que discutir a cidade. E seguindo o exemplo do governador Flávio Dino, que criou no Maranhão um movimento chamado Diálogos pelo Maranhão, onde ele percorreu os 4 cantos do estado para montar um plano de governo, nós lançamos um movimento chamado Diálogos por São Luís, com o objetivo de montar um plano de governo para apresentar para a população durante a campanha. Além de saúde e educação, Robson, que são as áreas prioritárias de todo e qualquer governo, nosso plano de governo terá 4 eixos estruturantes. 1. Primeira infância. Nós temos que cuidar das nossas crianças, especialmente de 0 a 6 anos. Nós sabemos que se a criança tiver alimentação, tiver educação, ela vai adoecer menos, ela vai ter mais oportunidade de chegar na universidade, ela vai ter menos suscetibilidade ao crime. Portanto, ou nós cuidamos das nossas crianças agora, ou infelizmente nós perderemos a próxima geração. Isso é discutido no Brasil inteiro. Em São Luís eu sinto que ainda é pouco. Tem que ser colocado na ordem do dia a questão da primeira infância. Segundo ponto, combate à pobreza. A nossa cidade tem regiões muito pobres. E ou é prioridade do governo fazer um governo voltado para quem é mais pobre, para quem mais precisa, ou não serve o governo, não precisa o governo. Governo voltado para quem já tem não faz muito sentido. Eu tenho inclusive um parâmetro, tanto do governo Flávio Dino, como o exemplo de justiça social do governo do presidente Lula. Você pode reclamar do Lula o que for, mas foi um governo voltado para o mais pobre, para quem mais precisa. E eu quero ter como marca no meu plano de governo o combate à pobreza. Combate à pobreza que não é só política assistencial. Se combate à pobreza gerando renda, ajudando, por exemplo, o pequeno empresário, ajudando a melhorar a qualificação da mão de obra, com novos negócios. Isso tudo é combate à pobreza. Terceiro ponto, desenvolvimento urbano sustentável. Aí nós temos que falar de política de habitação, política de saneamento, mobilidade urbana, meio ambiente, nós temos que falar de turismo, esporte. Nós queremos uma cidade mais sustentável, uma cidade inteligente, uma cidade moderna, que não tenha tantos problemas como a gente tem no dia de hoje, que tem que superar. Quarto e último ponto para poder encerrar é a questão da inovação. Nós temos que tratar São Luís do futuro. Políticas voltadas com tecnologia, garantindo maior transparência da máquina, garantindo maior eficiência, desburocratizando o Estado. E acredito que com esses 4 eixos, primeira infância, combate à pobreza, desenvolvimento urbano e inovação, nós teremos uma campanha estruturada para debater e encontrar as soluções dos problemas de São Luís. Rubens, PCdoB 2 pré-candidatos. Mais uma vez, você e o Duarte Júnior. Há dentro do partido um comprometimento, um compromisso, uma união de que, por exemplo, se o Duarte não for candidato, ele apoiar. E se você não for candidato, apoiar o Duarte? Eu tenho essa disciplina partidária, porque a minha candidatura não é um projeto pessoal.
E é muito ruim quando a política se faz com projeto pessoal. Eu entendo que a política é a arte do coletivo. Ganha quem tem a melhor coletividade, o melhor time, o exército mais forte. E nesse caso eu acatarei a decisão do meu partido sob a liderança do governador Flávio Dino. Se amanhã o nosso partido entender que o John é o melhor candidato, eu estarei cerrando fileiras, marchando junto, porque entendo que é muito mais importante todo esse projeto de mudança no Maranhão do que o meu desejo pessoal. Mas eu tenho agarrado essa oportunidade de ser pré-candidato a prefeito da minha cidade, cidade que eu nasci, que eu criei, que eu estudei, que eu namorei, que eu me casei, que eu crio meus filhos, onde meus filhos nasceram, a cidade que eu amo, que eu trabalho. Essa é uma chance que eu estou agarrando com todas as minhas oportunidades para concretizar e culminar com a eleição em outubro que se avizinha. Aliança com os partidos. Nós temos visto aí, Robson, por exemplo, Democratas e PDT já fechando uma aliança no Nordeste, nacional praticamente. E aqui em São Luís, o PCdoB tem a possibilidade de fazer aliança com outro partido? Muitos outros partidos, seguindo a escola que o governador Flávio Dino fez. Ele fez a maior aliança política, a maior aliança partidária na sua reeleição e nós tentaremos, no máximo possível, replicar isso. A diferença é que o governador Flávio Dino não é o José Sarney. Quando havia o período do Grupo Sarney no Maranhão, o Zé Sarney definia um candidato e todo mundo tinha que acompanhar. Com o Flávio não é assim. O Flávio respeita a autonomia de cada partido pode lançar sua candidatura, pode projetar novos nomes, pode trazer suas ideias para São Luís e lá no segundo turno todos nós estaremos juntos. A minha candidatura, a minha pré-candidatura é uma candidatura vermelha. Então eu estou procurando especialmente esses partidos que compõem esse campo ideológico que eu te diria vermelho, especialmente PC e PT, que é um partido que eu tenho procurado dialogar, afinal de contas é o maior partido de esquerda da América Latina, com seus erros, mas principalmente com suas vantagens, com seus acertos, e além disso outros partidos pequenos. Afinal de contas, essa é uma eleição sem coligação e os partidos pequenos hoje têm as melhores chapas de vereadores para a eleição de São Luís. Então, um diálogo amplo, conversando com diferentes atores políticos, lembrando que política não se faz só com político, mas principalmente com o povo, e essa é a marca do nosso diálogo nessa pré-campanha. Estou pegando esse gancho do povo, política de saúde. O próprio SUS passa por uma reestruturação agora, que está amedrontando muita gente, que é exatamente, antes chegava uma verba fixa e agora não. Você tem que falar, vou atender 3 mil, a verba chega exatamente para os 3 mil. Eu acho que uma referência no mundo nessa área não é de SUS, que nós somos uma referência para o mundo, mas eu digo em relação à atenção básica de saúde. A gente sabe hoje, e eu via esses dados com Marcos Pacheco, que é um amigo querido de longa data. Marcos me dizia, olha, diariamente, se você colocar um paciente que teve problemas, por exemplo, com diabetes ou de pressão alta, se ele for para uma UTI, ele vai custar R$5.000, às vezes, diariamente. Isso eu vou gastar com ele em 1 ano se eu fizer uma atenção básica correta. Como é que é a sua visão dentro desse aspecto? Eu vejo com muita alegria a ideia de se multiplicar essas unidades básicas de saúde junto às comunidades. Qual é o teu pensamento em relação a isso? A gente primeiro tem que saber por que não já foi ampliado. Vem um processo de ampliação no governo do prefeito Edivaldo, mas por que ainda não foi ampliado? São Luís tem 4 hospitais municipais. Socorrão 1 e 2, o na área Itaquibacanga e mais o Hospital da Criança. E custa muito caro. Imagina o custo do Socorrão, boa parte do atendimento no Socorrão não é inclusive de moradores de São Luís. O governador Flávio Dino já vem atacando esse problema. Como? Com a construção do Hospital da Ilha, que deve ficar pronto em sua totalidade em 2022. Com o Hospital da Ilha funcionando, você desafoga o Socorrão, inclusive seus custos, o que permite que te sobre mais recursos para investir na atenção básica de saúde, na saúde da família, até mesmo podendo aumentar em 50%, 60% hoje o número de unidades básicas de saúde, especialmente de saúde da família que nós temos. Eu tive, por exemplo, no bairro de Saviana, numa reunião no decorrer dessa semana. E o que o pessoal reclamava? No Saviana nós temos aproximadamente 20 mil habitantes, quando eu digo Saviana e em torno, e não tem uma unidade básica de saúde, não tem um posto de saúde da família. Esse tipo de distorção nós temos que avançar. Já foi feito muito, mas tem que ser feito mais. Concordo contigo que tudo aquilo que a gente puder investir na prevenção, a gente economiza naquele gasto de saúde direto. Então, com o Hospital da Ilha, que o governo do estado já vem construindo, vai nos sobrar dinheiro para poder ampliar o programa de saúde da família. Rubens falou em PT agora há pouco. Só falou, poderia ter o PT como um aliado, não é? Aqui em São Luís. É o desejo. E recentemente o Lula deu uma entrevista e apequenou o PCdoB. Disse que o PCdoB é um partido pequeno para ter uma candidatura a presidente da República, né? E que se o Flávio, ele disse, poderia ser um nome, mas poderia ser no próprio PT.
Como que você vê isso, né? Essa declaração do ex-presidente Lula, de certa forma descortês, como o próprio disse o líder do PCdoB na Câmara, o seu colega Orlando Silva, né, que fez um artigo criticando bastante as declarações do Lula. Como você vê isso, essa relação PCdoB e PT, se isso pode haver um distanciamento, inclusive implicar aqui em São Luís, né, numa aliança. Como você vê isso em relação também ao próprio Flávio? Você acha que ele teria capacidade de ser candidato pelo PCdoB? Discorda do Lula? Na verdade, eu vejo primeiro a parte boa. O Lula, que é uma grande liderança política do Brasil, reconhece o Flávio Dino como um dos nomes para a eleição de presidente de 2022. Fruto do governo Flávio Dino. Fruto das ações que estão sendo implementadas no Maranhão. Maior contingente policial da história, vários novos hospitais, educação sendo tratada como prioridade, várias escolas profissionalizantes, escola em tempo integral, pagamentos em dia. Então, todos os feitos do governo Flávio Dino que o credenciam para ser pré-candidato a presidente da República. A gente brincava em Brasília que não existe campanha para presidente da República. É muito mais um destino. Então, ao meu ver, quando o Flávio hoje pensa, será se eu posso ser pré-candidato a presidente? Hoje a circunstância é muito melhor, muito mais fácil do que quando ele começou a pensar em ser candidato a governador do Maranhão em 2010, que ninguém apoiava o Flávio. Eu já estava apoiando o Flávio, eu sempre estive do lado do Flávio. Desde 2006, eu comecei minha trajetória política junto com ele. Ele foi meu professor na faculdade, foi meu orientador da minha monografia. Ele me convidou para o PCdoB em 2009, portanto já há muito tempo. Então eu vejo com muita alegria essa projeção que o Flávio, em função do seu governo, tem tido no Brasil. Sobre o tamanho do PCdoB, nós sabemos o nosso tamanho, nós somos um partido pequeno, apenas 9 deputados federais, mas isso não é para ser debatido agora. O que nós imaginamos é que cada vez menos a política no Brasil se debate em função de partidos políticos. Essa questão de que não pode porque o nome é comunismo. A gente ouvia isso no Maranhão e o governador foi reeleito nas 2 últimas eleições. E hoje também é um antipetismo muito grande, né? Um antipetismo muito grande. Então, na verdade, o que nós temos que ter a noção e a percepção nesse momento é que não adianta nós fazermos uma política de gueto, de se isolar, de dialogar apenas dentro da esquerda, tem que procurar o centro para dialogar. O centro que marchou com a ultradireita na última eleição tem que voltar a ser um centro progressista, um centro democrático, para que nós possamos ter um governo que seja voltado para o povo. O que não serve é partido ficar brigando entre si e o povo pagando o pato com um governo que é voltado às costas para o povo. Rubens, a gente agradece a presença aqui no programa Resenha. Robertson, a gente volta na próxima semana. Não teve destaques, né, como de costume, mas o programa fica por aqui. Um ótimo fim de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, também aqui na TV Difusora. Um grande abraço a todos e até lá.